Neste vídeo vamos analisar as propriedades da função logarítmica. Tal como vimos em vídeos anteriores, a função logarítmica de base b define-se como a inversa da exponencial de mesma base. Em particular, quando a base é um número de Neper, o logaritmo neperiano natural, escreve-se como ln de x, o que significa logaritmo na base é de x. Do mesmo modo, quando a base é 10, se falamos de logaritmo decimal, se escreve simplesmente log de x, omitindo-se o 10 como base. No que diz respeito às propriedades dos logaritmos, consideremos dois números reais positivos diferentes de 1, a e b, x e y números reais positivos e p um número real qualquer. Relativamente às propriedades básicas, temos que o logaritmo de 1 em qualquer base é 0. O logaritmo de um número na própria base é igual a 1, enquanto que o logaritmo de b elevado a p na base b é p, apenas o expoente, e para qualquer número positivo, a exponencial do logaritmo de x é o próprio x. Em termos de regras operatórias, temos que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, que o logaritmo do quociente é a diferença entre os logaritmos do numerador e do denominador, e que o logaritmo de uma potência é igual ao expoente a multiplicar pelo logaritmo. Existe ainda uma outra propriedade importante que nos permite efetuar a mudança de base, isto é, se tivermos o logaritmo de um qualquer número na base b, ele é igual ao quociente dos logaritmos desse mesmo número numa outra base a dividir pelo logaritmo da base b nessa mesma base a. Vejamos então alguns exemplos quanto às propriedades operatórias dos logaritmos. Sem utilizar a máquina de calcular, quanto será o logaritmo de 243 na base 3? Se procurarmos as potências de 3, verificamos que 243 é 3 à quinta. Logo, o logaritmo na base 3, 3 à quinta, é 5. Logaritmo na base 2 de 1 sobre 64. Ora, 64 é 2 elevado a 6, quer dizer que 1 sobre 64, 2 elevado a menos 6, e como tal, o resultado dado menos 6. ln de 1 sobre a raiz cúbica de e. Neste caso, temos ln de e elevado a menos 1 terço e, portanto, o resultado do logaritmo é menos 1 terço. Nunca esquecer que o raciocínio subjacente a qualquer um destes exercícios, quando escrevemos, por exemplo, ln de e elevado a menos 1 terço, ln é o número ao qual é necessário elevar e para que d é elevado a menos 1 terço, como tal, menos 1 terço. Mais um exemplo, logaritmo na base 6 de raiz quarta 36. Ora, 36 é 6 ao quadrado e, como tal, ficamos com o logaritmo na base 6 de 6 elevado a 2 quartos, isto é, 1 meio. Logaritmo na base 6 de 9 mais logaritmo na base 6 de 4. Pelas propriedades de logaritmos, a soma de dois logaritmos é igual ao produto dos argumentos e, como tal, o logaritmo na base 6 de 9 vezes 4, 36, 6 ao quadrado, isto é, 2. Logaritmo de 200 menos logaritmo de 2. Ora, estamos a falar de logaritmo na base decimal, uma vez que não temos referência à base. Neste caso, tratando-se de uma diferença de logaritmos, o resultado será o logaritmo do quociente de 200 sobre 2 e, como tal, logaritmo de 100, isto é, 2. Vejamos ainda mais alguns exemplos. Determine o valor real de x que verifica a condição. Antes de passarmos à resolução propriamente dita, vejamos o domínio desta expressão. Nós devemos resolver esta equação, mas tendo apenas em atenção que ela só é válida se o argumento do logaritmo 6x, que depende do valor de x, for maior que 0, isto é, apenas para valores positivos de x. E então, usando as propriedades, o logaritmo da soma é igual ao produto, e agora, igualando os argumentos, tiramos o valor de x igual a 1/5. Não esquecendo de verificar a compatibilidade com o domínio, isto é, x tinha que ser um valor positivo, chegamos realmente ao conjunto de solução desta equação, dado por 1/5. Vejamos mais um exemplo. Neste caso, teremos que, no início, ao definir o domínio desta equação, atender ao facto de que x tem que ser simultaneamente maior que 0 e x mais 4 também tem que ser maior que 0, o que nos leva a uma interseção de intervalos, sendo o domínio da expressão dada, então, de menos 4 a mais infinito. Iniciando a nossa resolução, utilizando as propriedades dos logaritmos, a soma de logaritmos é igual ao produto dos argumentos, temos nada mais nada menos que uma equação de segundo grau para resolver, que nos apresenta duas soluções, o menos 5 e o 1. Neste caso, conjugando isto com o facto de x ter que pertencer
ao domínio da função, obtemos então que o conjunto de solução é apenas a solução 1, uma vez que menos 5 não pertence ao domínio da expressão dada. E para terminar, um último exercício. Determina o conjunto de números reais que verificam a condição logaritmo na base 5 de x menos 2 é maior do que o logaritmo na mesma base x menos 3 menos o logaritmo de 3. Mais uma vez, tendo em atenção o domínio desta expressão, chegamos à conclusão que o domínio é o intervalo aberto de 3 a mais infinito. Passando então à resolução propriamente dita da inequação, uma vez que temos uma diferença de logaritmos do segundo membro passando para o quociente dos argumentos e uma vez que a base é maior que 1, podemos dizer que isto se transforma numa simples inequação do primeiro grau, chegando à solução que x tem que ser maior que 3 meios. Não esquecendo, então, de intersetar isto com o domínio de validade daquela condição, temos então a interseção de dois intervalos, onde o conjunto de solução desta inequação é 3 a mais infinito, ou seja, todo o domínio de validade da expressão. Terminamos assim este pequeno vídeo, deixando-vos o desafio dos exercícios propostos.